Fala, pequeno pôneis, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET de 2021, volume 2, semana 3. Bom, o que vai ter no vídeo, pessoal? No vídeo de hoje a gente vai fazer as 5 questõezinhas do PET. Tá um pouquinho fora de ordem, mas é porque o tio acha que fica um pouco mais didático nessa ordem, uma vez que a questão 1, 3 e 4 é sobre conceitos que a gente já viu nos vídeos anteriores, e aí eu vou introduzir o conceito de calorimetria, de calor latente e calor sensível, e depois a gente faz as duas últimas questõezinhas do PET aí, tá bom? Bora para a primeira questão então? Considerando o material apresentado, e se necessário faça uma breve pesquisa, descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura, e quais suas unidades de medida. Bom, como a gente já comentou nos vídeos anteriores, o tio vai fazer só uma pequena recapitulação aqui. Bom, temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas, ou seja, corpos mais quentes possuem as moléculas mais agitadas do que corpos mais frios, que possuem as moléculas mais paradas. Então, quanto maior a temperatura do corpo, quanto mais quente ele está, maior é o grau de agitação térmica das moléculas. Numa escala microscópica, a gente pode entender a temperatura assim. E o calor, Nathan? Quer dizer que quanto mais quente, maior o calor do corpo? Não. Calor é um processo de troca de energia. Então, quando eu tenho dois corpos com diferentes temperaturas, ou seja, um mais frio que o outro, eu vou falar que esse primeiro está uma temperatura Tzinho e esse outro está uma temperatura Tzão. A gente sabe que vai haver uma troca de energia aqui. Esse processo de troca de energia é que a gente chama de calor. Esse processo sempre acontece doando energia do corpo mais quente para o corpo mais frio. O corpo mais quente vai se esfriando, o corpo mais frio vai aumentando a sua temperatura até que ambos atinjam o equilíbrio térmico. Quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, não há mais calor, porque não há mais troca de energia entre eles. Então, nenhum corpo tem calor, já que calor é um processo de troca de energia. Tranquilo? Bom, então o tio sintetizou mais ou menos isso nessa resposta aqui. Temperatura é uma grandeza física escalar e é, em uma escala microscópica, o grau de agitação térmica das moléculas. Ela pode ser medida em várias unidades diferentes, sendo as mais famosas o Kelvin, que se baseia na temperatura mínima possível, no zero absoluto, a Fahrenheit, e o Celsius, que é a mais utilizada aqui no Brasil. Já calor é o processo de transferência de energia térmica entre dois corpos que estão a diferentes temperaturas. O processo de calor sempre se dá do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura, e só termina, só se cessa, quando os corpos atingem o equilíbrio térmico. As unidades mais comuns são as calorias e os joules. Tranquilo? Bom, bora fazer a questão de número 3, então? Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Então, temperatura é a medida do grau de agitação térmica das moléculas. Vamos procurar isso aqui? Letra A. É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de temperatura. Isso está mais com cara de calor, né? Então está errado. Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas, está ok até aqui, que compõe um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, menor será sua temperatura. Não, né? Quanto maior o grau de agitação térmica das moléculas, quanto mais agitadas as moléculas, teria que ser maior a temperatura. Então está errado. Energia térmica em trânsito, também tem uma cara de calor aqui, é uma forma de calor, não temperatura. Para haver calor, para haver troca de energia térmica, é preciso que haja uma diferença de temperatura, mas calor não é temperatura, são coisas diferentes. É uma grandeza associada ao grau de agitação térmica das partículas, que compõem um corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Isso aí, letra E está correta, pode marcar aí. Tranquilo? Bom, bora fazer agora a questão de número 4. A questão de número 4 pergunta a definição de calor. Então aqui, assinale a alternativa que define corretamente o calor. Então o que é calor? O tio gosta de uma analogia que eu até usei no vídeo anterior, que é a seguinte. Eu tenho duas fábricas aqui, dois corpos diferentes. E esses corpos, se eles tiverem uma quantidade diferente de caixas, e essas caixas vão me entender como temperatura, como a quantidade de energia térmica que esses corpos têm, vai haver um processo de transporte das caixas da fábrica que tem mais caixas para a fábrica que tem menos caixas. E aí, esse transporte vai acontecer até que se iguale a quantidade de caixa nas duas fábricas. Então, o que é o calor? Calor é o transporte dessas caixas, é o transporte de energia térmica
do corpo que tem mais, da fábrica que tem mais, para o corpo que tem menos, para a fábrica que tem menos. Tranquilo? Bom, então o que é calor? Trata-se de um sinônimo de temperatura, não são coisas diferentes. É uma forma de energia contida nos sistemas, não nenhum corpo tem calor, porque o calor é o transporte de energia. Tranquilo? Os corpos têm energia térmica, os corpos têm temperatura, mas os corpos não têm calor, porque o calor é o processo de transferência dessa energia. Então, é uma energia em trânsito de um sistema para outro devido à diferença de temperatura entre eles. Isso, o calor é o processo de transferência de energia, de trânsito de energia, ou de energia em trânsito. Tudo bem? Letra C está correta aqui. Letra D é uma forma de energia superabundante nos corpos quentes. Não, corpos não têm calor, tá bom? Corpos têm temperatura. E o mesmo que temperatura, não, né? Então a resposta certa aqui é letra C. Tranquilo? Bom, bora falar agora um pouquinho de calorimetria. De uma forma geral, calorimetria é o estudo do calor. E aí a gente vai entender que os corpos podem receber calor, né, ou perder calor. Perdem energia térmica em forma de calor ou ganham energia térmica em forma de calor. E aí o que acontece com esses corpos? Vamos pensar na situação em que um corpo está ganhando calor, tá? Então, tem um copo e estou fornecendo calor para ele. Podem acontecer dois processos distintos quando esse corpo ganha calor ou quando ele troca calor. Variar a temperatura dele, que é o que a gente percebe mais obviamente, né? O primeiro que acontece quando a gente, por exemplo, põe a água no fogo, mas a água depois de um tempo começa a evaporar, então ela pode mudar o estado físico. Para substâncias puras, isso não acontece simultaneamente. Então, ou o corpo está mudando de temperatura, ou o corpo está mudando de estado físico. E a gente dá apelidinhos para esse calor quando ele é utilizado para cada uma dessas situações. Quando ele varia a temperatura, a gente chama isso de calor sensível. E quando ele varia o estado físico, a gente chama isso de calor latente. Então, se a energia é trocada, se a energia recebida em forma de calor for utilizada para variar a temperatura, a gente chama esse calor de calor sensível. Se a energia trocada for utilizada para mudar o estado físico, a gente chama isso de calor latente. Ah tá, mas a água esquenta e evapora junto? Não. Se a gente for pensar em água pura, o que acontece, por exemplo, é um gelo de menos 20 graus Celsius. Se eu começo a fornecer calor para ele, o que vai acontecer? Primeiro, o gelo só derrete a 0 graus Celsius. Então ele precisa primeiro chegar a 0 graus Celsius. Então ele vai mudar a sua temperatura, mantendo o seu estado físico, continuando sendo gelo aqui, só que agora a 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, a temperatura agora para de mudar, e ele vai mudar apenas o seu estado físico. Então esse gelo começa a derreter, começa a ficar no estado líquido. Então tem parte de gelo e parte de líquido, mas a temperatura não mudou. 0 graus Celsius e o corpo continua recebendo calor. Na hora que ele recebe esse calor e utiliza para mudar o estado físico, a gente chama esse calor de calor latente. Bom, e aí ele continua derretendo até se derreter totalmente. E aí, quando ele acabou de derreter, ele ainda continua a 0 graus Celsius. Porque se está mudando o estado físico, não está mudando a sua temperatura. Tranquilo? Bom, agora a 0 graus Celsius, se eu continuar fornecendo calor para ele, se ele continuar recebendo energia em forma de calor, ele vai começar novamente a mudar a sua temperatura. Porém, ele ainda vai manter o seu estado físico. Quando ele recebe energia em forma de calor e utiliza para mudar apenas a temperatura, a gente associa esse calor a um calor sensível. Sensível quando muda a temperatura, latente quando muda de estado físico. Bom, se eu continuar fornecendo calor, essa água ela vai começar a se vaporizar, né? E quando ela se vaporizar, o que eu vou ter aqui é que a água vai começar a entrar no estado gasoso, mas ainda mantendo a sua temperatura. Continuo fornecendo calor, ela mantém a temperatura até se virar completamente vapor e ainda vai continuar a 100 graus Celsius. Depois, ela só vai mudar a sua temperatura, né? Chegando, por exemplo, aqui a 120 graus Celsius. Quando ela muda a temperatura, ela não muda o estado físico. Quando muda o estado físico, não muda de temperatura. Beleza? Bom, e o calor sensível pode ser medido de duas formas diferentes. Esse calor sensível pode ser medido através do calor específico, que é próprio de cada material, de cada substância, ou a partir do calor latente, que é uma característica do corpo. A ideia é parecida para os dois, mas o tio vai tentar pontuar a diferença aqui. Então, o calor sensível ele pode ser medido em forma de capacidade térmica ou de calor específico. Ele está associado à quantidade de calor necessário para variar a temperatura de um corpo, tá bom? Então, pode ser capacidade térmica ou calor específico. A gente adota como
referência o calor positivo quando o corpo recebe energia térmica e negativo quando o corpo perde energia térmica por esse processo. Então, positivo, maior que zero quando recebe, negativo, quando perde, quando cede energia térmica em forma de calor. Tudo bem? Bom, e o que é o calor? Bem, e o que é a capacidade térmica? A capacidade térmica está associada à quantidade de calor que um corpo, um objeto, tem que trocar para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, a capacidade térmica ela é a característica de um objeto, seja qualquer objeto, uma cadeira, uma mesa, um piano, um livro, é a quantidade de calor que esse objeto tem que trocar para variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, ele é uma definição. Ele é a quantidade de calor que, pela variação da temperatura, ele é uma característica do corpo, tá bom? Bom, e aí a gente tem o calor específico. O calor específico ele é uma característica do material. Por quê? Porque é como se eu pegasse o objeto e fragmentasse ele, dividisse ele em pedacinhos de 1 grama e comparasse exatamente a mesma massa desses dois materiais, desses dois objetos. E aí, se for o mesmo material, não vai ter diferença nenhuma. Então, o calor específico acaba sendo uma característica do material, porque eu divido pela massa. A diferença aqui é basicamente que eu divido pela massa. Eu parto esse corpo em pedacinhos de 1 grama. E aí eu comparo não o objeto, mas o material em si. Por quê? Porque agora os dois objetos têm a mesma massa, né? As duas partículas que eu estou analisando têm a mesma massa. Então a única diferença aqui vai ficar associada ao material, tá bom? Calor específico, material, capacidade térmica, objeto. Tudo bem? Bom, e aí a gente costuma passar essa galera multiplicando, essa massa e esse ΔT multiplicando, e aí fica mais conhecido como quimacete. Por quê? A quantidade de calor que um corpo tem que receber para variar a sua temperatura depende desses 3 fatores. Depende da massa. Por que da massa? Porque se você vai aquecer para fazer café um copo de água, se você pegar um copo pequeno ou um copo grandão, o copo grandão demora mais tempo para se aquecer. Então, quanto maior a massa, mais calor eu tenho que fornecer para ele aumentar a sua temperatura. Tranquilo? Bom, depende de qual material que é, depende do calor específico. Se eu quero aquecer, por exemplo, água ou um metal, o metal se aquece muito mais rápido que a água, porque o calor específico da água é maior do que do metal. Então, dependendo de materiais, de qual material, vou precisar de mais ou de menos calor, e depende da variação de temperatura, obviamente. Quanto mais eu quero aquecer, mais calor eu tenho que fornecer. Quanto mais eu quero esfriar, mais calor eu tenho que retirar desse corpo. Então depende também da variação de temperatura. Tudo bem? Bom, espero que tenha feito sentido. Então, só para ficar bem claro, capacidade térmica vezes calor específico. Esses dois objetos aqui, eles têm capacidades térmicas diferentes, porque eles têm quantidades de águas diferentes. Mas por ser tudo água, eles têm o mesmo calor específico, porque o calor específico ele divide isso pela massa, então ele vai picar isso em pedacinhos iguais das duas amostras. Eu vou comparar 1 grama dessa garrafa com 1 grama dessa garrafa quando eu falo de calor específico. Quando eu falo de capacidade térmica, eu estou comparando as garrafas em si. Então a capacidade térmica é diferente porque as garrafas são diferentes. O calor específico é o mesmo porque é tudo feito do mesmo material. Beleza? Bom, aqui também eu tenho objetos diferentes, então tenho capacidade térmica diferente, porém, como é tudo madeira, eu tenho o mesmo calor específico. Então, mesmo calor específico, diferentes capacidades térmicas. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa nos comentários que o tio tenta ajudar. Bora lá fazer a 2. Bom, questão de número 2. O calor específico de uma substância indica o valor. Então, como eu acabei de comentar, o calor específico é a quantidade de calor necessária para mudar 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de determinada substância. Portanto, resposta correta aqui, letra C, de coisa fácil. Vendo a definição, fica muito fácil de marcar isso aqui. Tranquilo? Bora para a última então, a questão de número 5. O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor. Bom, antes de ver as afirmações aqui, o tio acha necessário dar um pouquinho de spoiler da matéria do vídeo da semana que vem. Por quê? Porque aqui ele fala de tipos de troca de calor, de como esse processo de troca de calor ele acontece.
E ele pode acontecer de 3 maneiras distintas: por condução, por convecção ou por radiação. A condução ela está associada ao contato. Quando eu tenho corpos encostados um no outro aqui, acontece a condução. E aí eu tenho materiais que são condutores e materiais que são isolantes. O que são esses materiais isolantes? São que dificultam a passagem do calor, que dificultam essas trocas de calor, essa troca de energia entre um corpo e outro. Por exemplo, quando a gente usa uma blusa de lã, a gente está dificultando que o nosso corpo perca calor para o ambiente a maior parte das vezes, não é? Quando a gente usa um isopor, a gente pode usar tanto para impedir que o que está dentro perca calor para o que está fora, quando a gente guarda churrascos, salgados ou coisa do tipo, ou pode impedir que o calor que está fora, a energia térmica que está fora, entre para dentro dele em forma de calor. Então, nessa situação, eu posso colocar, por exemplo, refrigerantes ou algum tipo de bebida gelada dentro dessa caixa térmica. Então, o isolante ele nem mantém quente nem mantém frio. Ele impede ou ele dificulta essas trocas de calor. E os condutores, eles facilitam essa troca de calor. Então, se eu quero que o corpo esfrie rapidamente ou se aqueça mais rapidamente, eu vou precisar de materiais condutores, que são os metais em geral. A convecção, ela acontece pelo movimento dos fluidos. Então, precisa ser um fluido, precisa ser um gás ou um líquido. E aí, pela diferença de densidade, o que está mais quente vai subir e o que está mais frio vai descer. E pela essa corrente de convecção, por esse movimento desse fluido, eu tenho que a troca de calor acontece. Então, ela acontece em meios fluidos. Mas, se a gente for pensar, a principal fonte de energia térmica que a gente tem, a principal fonte de calor que a gente tem é o Sol. E o Sol não está nem em contato com a gente, graças a Deus, e nem tem algum meio que fica circulando entre o Sol e a Terra trazendo essa energia térmica. Então, precisa haver um terceiro tipo de troca de calor, que é a radiação. A radiação ela acontece através de ondas eletromagnéticas que conseguem se propagar pelo vácuo. Então, através de ondas, esse calor chega para a gente. Ele predomina em fontes muito quentes e distantes, como, por exemplo, o Sol, uma fogueira. São fontes que transmitem calor principalmente por radiação. E tem corpos que absorvem melhor essa radiação, como corpos de cor preta. Você já deve ter saído ao sol com uma camiseta de cor preta e uma camiseta de cor branca. Com a cor preta você sente mais sensação térmica de calor, Por quê? Porque o seu corpo absorve mais radiação térmica em forma de calor do ambiente. Tranquilo? Bom, entendendo esses 3 mecanismos aqui, eu me sinto mais seguro para resolver essa questão com vocês. Vamos deixar as anotações aqui no cantinho e vamos resolver. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. 1. O reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. O reservatório de água quente, eu quero manter ele, obviamente, quente, Então, eu quero evitar que ele perca calor para o ambiente. Eu quero evitar essa perca de calor. Se eu quero evitar essa perca de calor, eu devo usar materiais que são isolantes e não condutores. Portanto, a primeira afirmativa aqui está errada. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Isso. Quando eu coloco um coletor de vidro aqui, vamos supor que aqui no fundo está a placa, Aqui tem uma camada de ar. Quando eu coloco esse vidro aqui em cima, essa camadinha de vidro aqui em cima, eu impeço que esse ar circule. Então eu impeço trocas de calor por convecção. Impedir trocas de calor por convecção faz com que o calor que está ali, a temperatura, essa energia térmica que está ali perto da placa, ela não vai embora. Então que a placa ela não fique perdendo calor para o ar constantemente, já que o ar que está aqui próximo dela vai se aquecer também, e quando ele se aquecer o suficiente, essa placa para de perder calor para o ambiente. Então sim, o vidro serve para reter melhor a energia térmica, não necessariamente o calor, tem um errinho conceitual aqui, mas serve para a gente reter essa energia térmica e evitar o processo de troca de calor. Dá para afirmar que ela está verdadeira aqui. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Então o Sol emite calor por radiação, cores pretas absorvem melhor esse calor. Então sim, eu coloco a placa preta para quê? Para ela reter melhor essa radiação térmica, para ela reter melhor essa energia vinda em forma de calor por radiação. Tranquilo? Então essa terceira também é verdadeira. Dentre as afirmativas corretas, a resposta correta é a letra E. Tudo bem, galera? Bom, foi esse o vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilhe com seus colegas para que mais gente possa assistir. Tá bom, galera? Forte abraço para vocês. Feliz Natal. Até mais. Tchau.